Olá, você vai ver no Jornal de hoje. No clima do Outubro Rosa, Câmara realiza palestra para servidores sobre conscientização do câncer de mama. Plano diretor entra na segunda fase, com portal informativo e pesquisa online. Multas de trânsito poderão ser pagas em cartão de débito ou parceladas em crédito. E o combate à obesidade começa na infância. Confira mais um destaque da 60ª sessão ordinária. E outra coisa importantíssima é o quanto essa criança ganha de peso nos primeiros 2 anos de vida. Então, obesidade a gente previne na infância, desde o nascimento até os primeiros 2 anos de vida. É agora no Câmara Notícias. Celebrado no último dia 11, o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade foi tema de uma moção apresentada na 60ª sessão ordinária, que aconteceu aqui na Câmara na terça. Autor da moção, Dr. Bonin veio à tribuna e, além de apresentar números, explicou que a obesidade pode começar ainda no ventre materno e alertou para a importância de um bom acompanhamento na infância como prevenção. Eu queria citar aqui alguns números, rapidamente, sobre a realidade da obesidade no Brasil. Basta dizer que, no último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, 48,5% da população brasileira é obesa ou tem sobrepeso. Curiosamente, citar que a capital brasileira que mais tem pessoas obesas é Porto Alegre. Por que será, né? Muita picanha, muita cerveja. Tá? 55% da população de Porto Alegre é obesa. Depois vem Fortaleza, com 53%, e Maceió também com 53%. Mas eu quero ressaltar um aspecto importante, que é a prevenção da obesidade. A gente não deve pensar em obesidade numa situação que o indivíduo já se tornou obeso. A prevenção da obesidade começa na gestação, começa na gravidez. Então, o primeiro sinal de alerta é aquela gestante que ganha muito peso. Aquela gestante que está ganhando peso além do que é o considerado normal, e considera-se o adequado de 9 a 10 quilos de ganho de peso durante toda a gestação, isso dá uma média de pouco mais de 1 quilo a pouco mais de 1 quilo por mês. Então, quando esse número se excede, já é um sinal de alerta que nós vamos provavelmente ter o nascimento de um bebê que venha a ser obeso no futuro. E um outro fator de risco é o peso de nascimento da criança. Em média, um bebê nasce com 3 quilos de peso a 3,2 kg. Quer dizer, uma criança que nasce com peso além desses indicadores, já também é um sinal de alerta que venha a ser um futuro obeso. E outra coisa importantíssima é o quanto essa criança ganha de peso nos primeiros 2 anos de vida. Então, a obesidade a gente previne na infância, desde o nascimento até os primeiros 2 anos de vida. Então, existe uma coisa que é uma curva de acompanhamento do crescimento e do ganho de peso da criança durante o seu período de infância. E que o que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, que as mães, quando forem levar suas crianças aos postos de saúde, às UBSs, para fazer o acompanhamento pediátrico de rotina, que é uma coisa que, infelizmente, falta hoje em dia na nossa realidade, o pessoal procura muito o pediatra por uma situação de necessidade, e não numa situação de prevenção, de acompanhamento de saúde, que exija do pediatra a confecção e o acompanhamento da criança em relação à curva de peso e de estatura dessa criança. Essa curva, normalmente, ela tem uma média, tem 2 desvios padrões acima da média, 2 desvios padrões abaixo da média. Quando essa criança já está batendo, está caminhando no primeiro desvio padrão acima da média em relação a peso, isso já é um sinal de que essa criança, com certeza, será um obeso no futuro. Então, assim, que a gente não se iluda, que as mães não se iludam, que os pais não se iludam com aquela criança gordinha, com aquela criança rechonchuda, com aquele modelo do bebê Johnson, né, que todo mundo queria, e ainda muita gente quer o bebê Johnson.
Quer dizer, esse bebê é preocupante. Esse bebê vai ser obeso no futuro, esse bebê vai ser hipertenso, ele vai ser diabético, ele vai ter uma série de complicações cardiocirculatórias. Então, assim, o acompanhamento na infância é de fundamental importância. Uma criança que esteja ganhando peso acima dessa média, é obrigação do pediatra, é obrigação da família tomar medidas emergenciais para que isso não aconteça. E pegando como gancho a moção de Bonin, o vereador Josias da Juco lembrou a lei que institui a Semana de Combate à Obesidade Infantil. Eu apresentei também, vereador Tinho, uma moção da Semana Municipal de Combate à Prevenção à Obesidade Infantil. Queria destacar aos senhores vereadores que a lei que instituiu e que pede para que façam palestra nas escolas sobre a obesidade infantil é de um ex-vereador aqui da Câmara Municipal, um grande amigo nosso, que é o doutor José Amando Mota. Foi ele que instituiu, que apresentou esse projeto de lei, que se tornou lei, doutor Bonin, que leva para as escolas palestras sobre obesidade infantil. Queria destacar também, senhores vereadores, que eu apresentei uma indicação de número 338/2013 e também a 1010 de 2017, vereadora Régia, para que essa lei seja cumprida nas escolas. Hoje a gente percebe que o vereador apresenta um projeto de lei, vereador Jair, é aprovado, é sancionado e não é cumprido. Exemplo está aqui. Se essas palestras acontecem nas escolas de uma maneira educativa, vereador Tinha, com certeza as nossas crianças vão ter uma saúde, uma qualidade melhor de vida. Então eu venho discutir essa moção, primeiro dar parabéns ao vereador José Amando, que teve essa iniciativa de propor esse projeto de lei. Segundo, falar para a administração para que possa cumprir essa lei, que possa levar para as escolas as palestras, levar para as associações, levar para as igrejas, palestras que possam ajudar essas crianças. A edição de terça da imprensa oficial do município trouxe a data da prova para o concurso da Prefeitura de Osasco, que oferece 491 vagas para cargos ligados à área da saúde. Será dia 19 de novembro. Já os locais e horários de aplicação da prova só devem ser divulgados no dia 7 de novembro. Os aprovados serão contratados em regime de CLT pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. As multas de trânsito e outros débitos de veículos poderão ser pagos de forma parcelada no cartão de crédito ou no de débito no caso de pagamento à vista. A novidade foi autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito em uma resolução publicada nesta quarta-feira e já está valendo. Agora cabe aos Detrans, ao DR e ao DENIT assinarem acordos com as operadoras para habilitar esse serviço. E no Câmara Notícias você vai ver também. Palestra na Câmara alerta sobre prevenção ao câncer de mama. E processo de compostagem ganha novas regras no Brasil. Uma das coisas que essa norma institui, que antes não tinha, é a obrigatoriedade de controlar a temperatura e de se atingir um período de temperatura alta, mínimo, para higienizar o composto. Não saia daí, é bem rápido. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Na tarde desta quarta, a pauta legislativa no plenário Tiradentes deu lugar à conscientização sobre um problema que afeta grande parte das mulheres, o câncer de mama. Especialista em enfermagem do trabalho, a enfermeira Olívia Silva Araújo Felipe ministrou uma palestra didática e interativa para as servidoras e os servidores da Câmara Municipal. A ação, que aconteceu na véspera do Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama, faz parte das ações da casa para conscientizar sobre a prevenção da doença. O câncer de mama é o segundo tipo de tumor maligno mais frequente entre as brasileiras, ficando apenas atrás do de pele não melanoma. E, embora raro, a doença também pode afetar os homens. Depois da palestra, a enfermeira Olívia explicou as principais estratégias de prevenção, o fator da hereditariedade e elogiou a iniciativa da Casa Legislativa. Em primeiro lugar, exercício físico, considerando o fator modificável, e a alimentação, e rastreamento, que é todo acompanhamento periódico, conforme Ministério da Saúde, com a consulta médica. Então, o fator que é o que não é modificável, né? E é esse que nós temos que rastrear, né? Os exames, né? Conversar com o médico, conversar com a enfermeira, o que tem acesso à saúde. Explicar o que aconteceu com o familiar, para ver o grau de parentesco, como foi esse câncer. Então, é individual mesmo, tem que ser individualizado essa consulta. Até para se avaliar se é hereditário, se não foi hereditário, se o rastreamento, a periodicidade do rastreamento tem que ser diminuída. Então, é como foi conversado mesmo aqui. Esse não é modificável. Então, é onde nós estamos rastreando. Eu me surpreendi porque realmente eles tinham muita dúvida. Eu acho que é um carinho e é importante com o servidor, com o funcionário. E a cada palestra você percebe isso mesmo. Eles têm dúvida, né? Apesar de todas as informações disponíveis, eles têm dúvida. E é importante, como eu disse na palestra, passar a informação, para que a partir daí eles possam se conscientizar. Porque conscientizar é mais difícil. Mas eu vi que eles tinham muitas dúvidas e vocês estão de parabéns. E a enfermeira Olívia comentou a participação masculina na palestra. Alguns tinham informação, mas eles não dão muita importância, né? Quando um profissional da saúde relata casos, gera preocupação e a preocupação, cuidados. E Osasco segue na campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama e o de colo de útero. Sábado acontece a caminhada Outubro Rosa, com concentração em frente à Prefeitura a partir das 9 da manhã e saída às 9h30 em direção ao Parque Chico Mendes. Na programação estão previstos, entre outros serviços, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, corte de cabelo e automaquiagem. Uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente promete aumentar o percentual de aproveitamento da parte orgânica de todo o lixo produzido no país. Entenda as novas regras do processo de compostagem na reportagem da TV NBR. Toneladas de lixos que estavam prontos para ir para o aterro sanitário vêm para esta usina de compostagem em Ceilândia, no Distrito Federal. E muita coisa é reaproveitada. Entre 7% e 10% do que chega nestes caminhões são produtos recicláveis. E a seleção é feita por cerca de 200 catadores, que se revezam em 3 turnos. Dona Maria da Conceição trabalha aqui há 15 anos e sabe bem a importância que o seu serviço tem para o meio ambiente. Nós estamos tirando da rua, né, o lixo, porque daqui vai ali para o rejeito, aí vai para o aterro, né, muito melhor. A usina funciona há mais de 30 anos e processa todos os dias cerca de 600 toneladas de lixo. O que sobra depois da seleção de recicláveis é triturado e vira compostagem, este tipo de adubo. De todo o lixo que chega, somente 30% é transformado em compostagem. O restante não tem como ser aproveitado e é mandado para o aterro.
Estas leiras de composto orgânico ficam aqui por 90 dias para o processo chamado de maturação. Depois desse tempo, o material é peneirado novamente para a retirada de objetos sólidos. Aí já está pronto para ser usado na agricultura. O produto é doado para agricultores da região. Cada um pode receber até 90 toneladas por safra. Aqui nós conseguimos diminuir a quantidade de lixo enviados para o lixão ou para o aterro sanitário de Brasília, de forma a maximizar o tempo de vida do aterro e também fornecer uma reciclagem dessa matéria orgânica. No Brasil, a reciclagem da parte orgânica do lixo é inferior a 2%. E agora o governo quer estimular esse tipo de atividade. Para isso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou uma resolução que estabelece critérios para o controle ambiental do processo de compostagem. Isso porque, devido ao risco de contaminação, nem todo lixo pode ser transformado em adubo orgânico. Uma das coisas que essa norma institui, que antes não tinha, é a obrigatoriedade de controlar a temperatura e de se atingir um período de temperatura alta, mínimo, para higienizar o composto, eliminar riscos à saúde, eliminar patógenos que possam estar presentes nos resíduos, e se produzir um composto de qualidade para uso seguro. E para quem já está no ramo da compostagem, a resolução traz mais garantias de que o produto não tem nenhum risco para a população. Essa resolução é muito importante porque ela vai regular em âmbito federal os critérios da compostagem. Então ela vai instituir parâmetros mínimos, parâmetros máximos de contaminantes a existirem no composto orgânico, trazendo segurança de uso do agricultor e do consumidor que vai consumir esse produto. Uma boa parte da safra de cana-de-açúcar na região Nordeste se transforma em rapadura nos engenhos. No Ceará, a atividade atrai curiosos e turistas interessados em saber como funciona esse processo que atravessa gerações. Com o fogo aceso, hora de moer a cana. Bem esmagada, todo o caldo cai direto nos tachos. Aí é só mexer. O processo de fabricação da rapadura em Pindoretama, a 40 quilômetros da capital Fortaleza, é quase todo artesanal. No município existem 35 engenhos em atividade. Boa parte da economia da região vem com a produção e comercialização do produto. Só nesse engenho são fabricadas todos os dias 2.000 rapaduras de 75 sabores. Cultura mantida até os dias atuais para o conhecimento de todos. Quem vem do sul do país, ele vem para o Ceará com busca de ver a cultura cearense, a cultura nordestina, E nada mais cultural do que a rapadura e de uma forma artesanal como é feita. Na fornalha, com a temperatura a 700 graus, o caldo da cana segue um preparo rigoroso. É passado por 3 tachos até chegar ao ponto. Como é que o senhor sabe o momento certo que está no ponto? Quando ela está bem grossa assim, que está criando essa parte, a gente já está cobrindo a madeira ali, a gente vai e tira que já está bom já. Todo o processo leva em média 2 horas. Depois de moída e passada pela fervura, a massa vem para essas formas, tempo suficiente para sair assim. Nas formas de madeira, as rapaduras descansam por até 10 minutos. Já durinhas, elas se soltam facilmente. Aí é só embalar para a comercialização. A tradição da rapadura cearense ganha o mundo. Tem de todos os tamanhos, pequenas, médias e grandes. Grandes mesmo. Olha essa aí, mais de 5 toneladas. A maior rapadura impressiona. A gente fica admirado com uma coisa dessa. Não sabia que existia isso no Ceará nem no mundo. E veja depois do intervalo, a interatividade online na segunda fase do Plano Diretor Municipal. E ainda nossas dicas culturais para o final de semana no Sesc Osasco. Não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.
E a gente volta a falar da campanha Outubro Rosa. Em Brasília, ações de conscientização contra o câncer de mama tomaram conta da rodoviária do Plano Piloto. No mês em que se chama a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, ações como esta estão sendo realizadas em várias cidades do país. Em Brasília, foi na rodoviária, um dos pontos mais movimentados da cidade, de forma descontraída, como num jogo de perguntas e respostas. Filhos, irmãos ou sobrinhas de mulheres que tiveram câncer de mama correm mais risco de desenvolver a doença? Elas podem ter mais risco? Acho que sim. A iniciativa é de uma organização não governamental e a ideia é alertar sobre esse tipo de câncer, que é o segundo mais comum entre as mulheres, e conscientizar para a importância do diagnóstico precoce. Aqui, a informação é a principal aliada para ajudar na prevenção e evitar complicações no futuro. A prevenção é sempre bom, né? Eu mesmo, todo ano eu faço e aconselho a todas as mulheres fazer. O câncer de mama pode ser detectado nas fases iniciais, quando tem grandes chances de cura. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração nos seios. Hoje, a orientação é para que a mulher faça a observação e a autopalpação sempre que se sentir confortável, sem a necessidade de ser realizada com uma técnica específica de autoexame ou em um determinado período do mês. E ao sinal de qualquer alteração, procurar os serviços de saúde. Essa servidora pública de Brasília foi diagnosticada com a doença no começo do ano, depois de perceber um pequeno caroço no seio. Eu descobri passando creme no corpo. Hoje a Rosa Maria está na metade do tratamento com quimioterapia, que tem evoluído bem. Ela diz que, assim como foi importante ter percebido cedo uma mudança no seio pela própria observação, esse hábito também pode fazer a diferença para outras mulheres. Que as pessoas procurem se tocar realmente, se amar a ponto de sentir as diferenças que o corpo da gente dá os sinais, né? As diferenças que o corpo apresenta. Como a idade é um dos principais fatores de risco, a recomendação é que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia a cada 2 anos. Só em 2016, foram mais de 4 milhões de exames realizados no país pelo SUS. Os investimentos públicos na prevenção da doença aumentaram 27% no ano passado, na comparação com 2010. Mas, além do diagnóstico, a rede pública também oferece assistência integral aos pacientes. Todo o SUS consegue atender todas as etapas, né? Em termos de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama. O governo federal decidiu atualizar a política para o setor de telecomunicações. A principal meta agora é levar internet de alta velocidade a todo o país. E para isso, uma consulta pública vai ouvir a população e os setores envolvidos sobre a modernização das telecomunicações. A modernização da política de telecomunicações, anunciada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicações e Inovações, pretende alinhar a legislação com avanços tecnológicos e universalizar o acesso à internet de banda larga. Para isso, o governo vai ouvir a sociedade, o setor produtivo e as comunidades científica e acadêmica. O objetivo do governo é levar a fibra ótica a 40% dos municípios restantes, onde não há conectividade com a internet, e melhorar os serviços de telecomunicação e radiodifusão no país. 60% do Brasil, dos brasileiros, já tem esse acesso. Isso é extraordinário, não é? E num momento em que a gente sabe que nós vamos avançar muito, seja com satélite, seja com os taxas, com os novos investimentos, com essa consulta pública. Com a nova política de telecomunicações, o governo pretende também redefinir o uso dos recursos de algumas fontes de financiamento, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Existe um fundo de universalização que não se presta a nenhum projeto hoje em dia, porque ele só existe, só tem disponibilidade para a universalização do serviço público de telefonia fixa comutada, que é um serviço que já está universalizado. Então ele precisa ser refeito. Esse fundo de universalização, ele tem que servir para o investimento, para o subsídio, né,
para projetos de investimento em infraestrutura. Além de modernizar o sistema, a ideia é aumentar a competitividade entre as empresas para que o consumidor pague menos pelos serviços. Hoje, no modelo de autorização, no modelo que existe para a banda larga no Brasil, nós temos mais de 6 mil empresas prestando serviço no Brasil todo. E são as grandes companhias, os grandes grupos econômicos, mas também são empresas locais. Então, essa facilidade que esse modelo novo vai permitirá que no interior do país surjam empresas pequenas, apoiados pelas políticas de apoio que será dado para que elas possam promover a internet e a banda larga nos rincões do país. O Plano Diretor de Osasco entrou em sua segunda fase e agora disponibiliza ao munícipe uma pesquisa online. As enquetes interativas podem ser acessadas e respondidas por meio do site www.pdosasco.com.br. Nessa primeira rodada, o foco é o patrimônio cultural osasquense. Além dessa ferramenta interativa, o portal do Plano Diretor traz notícias sobre os encontros que já aconteceram, calendário das próximas reuniões e todos os documentos e relatórios produzidos até o momento. Previsto pelo Estatuto das Cidades, o Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano de todos os municípios e orienta a atuação do poder público e da iniciativa privada na ocupação e uso do espaço urbano. E a programação do Sesc Osasco desta segunda quinzena de outubro está recheada de opções. Você confere agora alguns destaques em teatro e música. Neste sábado, às 19h, na Tenda 1, tem a peça de teatro adulto O Princípio do Espanto, da Companhia Morfeus de Teatro. A história mostra um boneco que pensa conduzir os objetos e a vida à sua frente, e um homem que acredita controlar o boneco que construiu. Até que o boneco finalmente toma consciência do que sabemos desde o início, que é uma marionete manipulada por alguém. Ingressos de R$10 a R$20. Já para a criançada tem a peça Berenices, também da Companhia Morfeus de Teatro. A montagem recebeu o prêmio APCA 2016 de melhor espetáculo de bonecos. É no domingo, Tenda 1, das 3h30 às 4h30. A entrada é gratuita. Uma dica de show é o Baile dos Werneck's. A banda tem um setlist dançante que resgata a sonoridade dos grooves da música popular brasileira, homenageando grandes mestres do funk, samba, rock e soul brasileiros, além de ícones internacionais como James Brown e Stevie Wonder. É nesta sexta, na Tenda 1, das 8 às 9h30 da noite. Ingressos de R$10 a R$20. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. Porque falei isso, porque eu sei que você gosta de dançar. Muito tarde é difícil, muito tarde é. Lembrei, amanhã é dia de trabalhar. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma frente fria se aproxima do estado de São Paulo nesta quinta-feira e aumenta as condições de chuva no sul, região central e também no oeste do estado. A região metropolitana ainda vai ficar com um tempo firme. Vai fazer bastante sol ao longo do dia, as temperaturas sobem mais em relação à quarta-feira, vai fazer bastante calor à tarde e por enquanto não tem previsão de chuva. Mas na sexta-feira, essa frente fria chega ao estado e provoca o retorno da chuva em todas as áreas. A mínima prevista para a capital nesta quinta-feira é de 18 graus e máxima de 34. Em Guarulhos, mínima de 17 e máxima de 35 graus. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!